Fala galera, aí a turma do segundo Régio 4 bolado. Tô fazendo aqui o trabalho do meu grupo de gente fina, gente humilde, gente boa, fazendo um trabalho bolado de mitologia. Então eu vou apresentar para vocês a mitologia grega. Vamos lá. As civilizações gregas e romanas são muito lembradas por sua vasta cultura, suas histórias, seus mitos e cada uma das particularidades dessas civilizações. Essas civilizações receberam mudanças drásticas através das eras, com tempos de glória e derrota, eventos importantes e muitas características que são fundamentais para todo mundo nos dias atuais. Então será demonstrado agora características de vários âmbitos dessas civilizações. A formação grega. A civilização grega se originou da união de povos indo-europeus que começaram a estabelecer-se na Grécia a partir de 2000 a.C. Esses povos que a constituíram são os jônios, aqueus, éolios e dórios. Suas chegadas foram segregadas em períodos distintos. O desenvolvimento desses povos levou-os a encontrar uma civilização na ilha de Creta, localizada no mar. Esses eram os cretenses, ou minoicos, uma grande civilização que foi mesclada aos micênicos. As duas grandes civilizações da época eram as civilizações minoica e micênica. Os minoicos passaram a viver em Creta. Lá desenvolveram uma economia sustentada por ações agrícolas e do comércio. O avanço econômico favoreceu na criação do sistema da escrita hieroglífica dos mesmos. A agricultura local pode ter sido a causa da decadência desses povos graças ao desgaste do solo, levando então à assimilação pelo povo micênico. Os micênicos, ou aqueus, tiveram um bom desenvolvimento econômico e território graças às suas relações comerciais internacionais. Eles tinham até mesmo um rei para governar, mas a decadência deles veio pela invasão dos dórios, um povo indo-europeu que causou caos ao território, levando a um período de recuo civilizacional, conhecido como período homérico. As comunidades que ali existiram ruralizaram-se e surgiram os genos, uma pequena comunidade agrícola, na qual os seus habitantes possuíam laços de consanguinidade e acreditavam que descendiam de um herdeiro mítico em comum. A Grécia Antiga tinha como grande característica a polis, o seu modelo de cidade-estado. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia e foi resultado de um processo lento que se deu à medida que o modo de vida dos gregos tornavam-se mais sofisticado. Entre as principais polis estão Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes. Essa estrutura gerou grande desenvolvimento para o povo grego. Nas guerras se estabeleceram e os povos macedônicos dominaram o território comandados por Alexandre, que quando morreu perdeu seu território para os romanos. Formação romana. A civilização romana é formada pela união de culturas etruscas, gregas e orientais. Essa civilização se destacou pelo seu império milenar. Com seu sistema governamental eficiente, conquistou vários territórios e soube os organizar. Essa civilização se residiu em 3 fases: a monarquia, a república romana e o império romano. A economia romana baseava-se na agricultura, no comércio entre as distintas províncias, nas conquistas territoriais para alimentar a população e os escravos, mas essa civilização também teve um sistema de impostos e foi corrompido pelos governadores. No fim, mesmo que essa civilização tenha desaparecido, ela deixa marcar que pode ser vista atualmente por todo o Ocidente. Agora vou falar mais ainda sobre Grécia, só que é com as palavras do Iago, que mandou essa mensagem aqui bolada pra mim, mano.
Vamos ler essa mensagem grandiosa do nosso fabulosíssimo Iago. Foi só um arranhão. A civilização Grécia, conhecida como a Grécia Antiga, teve um desenvolvimento gradual ao longo de vários séculos, sendo ele período pré-homérico 3000 a 1200 a.C. Durante o início da Idade do Bronze, a região da Grécia era habitada por diferentes culturas como a Creta, Minoica e Micena. Período Homérico, 1200 a 800 anos antes de Cristo. A civilização grega começou a se consolidar após a queda da civilização micênica, período arcaico, 800 a 500 anos antes de Cristo. Durante esse período ocorreram mudanças significativas na organização política e social, mano. Período clássico, 500 a 323 anos antes de Cristo. O século século V a.C. foi a época de ouro da Grécia Antiga. A democracia foi estabelecida em Atenas, sob a liderança de líderes como Péricles. A cultura e as artes floresceram, com destaque para dramaturgos como Sófocles e Eurípides, e filósofos como Sócrates e Platão e Aristóteles. Período helenístico, 323 a 31 anos antes de Cristo. Após a morte de Alexandre o Grande, a Grécia foi dominada pelos reinos helenísticos, como o Egito Ptolomaico e o Império Seleucida. Império Romano, 27 anos antes de Cristo e 476 depois de Cristo. Em 27 anos depois de Cristo, o Império Romano começou com o reinado de Augusto, o primeiro imperador romano. Crises do terceiro século, 235 a 284 anos. Na moral, brabo. O terceiro século foi marcado por instabilidade política, guerras civis, invasões bárbaras e crises econômicas. Dominator, 284 a 476 depois de Cristo. Diocleciano, o imperador do final do terceiro século, introduziu reformas para restaurar a estabilidade e o controle imperial. É importante ressaltar que a civilização romana deixou um legado significativo em termos de direito, administração, engenharia, arquitetura, literatura e arte. Além disso, a expansão romana contribuiu para a disseminação da cultura greco-romana e o cristianismo por toda a Europa e regiões vizinhas. É isso aí.